Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem aí de vocês já ouviu essa passagem, conhece essa passagem, esse salmo ditado pelo rei Davi, né? Uma palavra, é um salmo, é uma passagem muito conhecida. Porém, ela é interpretada de forma errônea, de forma errada. Porque as pessoas normalmente, pelo menos nos ensinaram, que quando Davi citou essa passagem, Davi estava mencionando ou citando os templos religiosos, né? As igrejas, como se a palavra estivesse dizendo assim, vamos à igreja, vamos aos templos. Não, na verdade o que essa palavra estava dizendo, o que é que Davi estava dizendo? Qual era a casa do Senhor que Davi estava mencionando nessa passagem? A casa do Senhor que Davi estava mencionando, estava descrevendo, era Jerusalém. Jerusalém era a casa do Senhor. Aliás, Jerusalém continua sendo a casa do Senhor também, né? Então Davi estava descrevendo Jerusalém como casa do Senhor. Como é que eu posso ter certeza disso? Porque na época que Davi prescreveu esse salmo, escreveu essa palavra, né? Não existia templos em Jerusalém ainda. O templo só foi construído tempo depois pelo seu próprio filho, o rei Salomão, né? Então não havia templos em Jerusalém, igrejas, né? Templos religiosos, vamos dizer assim. Não havia templos. Então o que Davi estava dizendo é que, quando ele declara, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Eterno, vamos à casa do Senhor, eu estava se referindo a Jerusalém. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém, vamos à casa do Eterno. Amém? Então, esta é o significado, esse é o contexto dessa passagem. Davi não se referia a templos, a denominações, a igrejas, templos religiosos, templos feito por mãos humanas. Não, Davi estava se referindo a Jerusalém como casa do Eterno. Amém? Jerusalém era a casa do Eterno e continua sendo a casa do Eterno. Por mais que seja muito importante, eu reconheço o fato de nós congregarmos hoje, de a gente ir à casa do Senhor, às igrejas, ou sinagogas, ou algum templo, adorar o Senhor, ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Por mais que seja importante, eu reconheço que é muito importante em termos de estarmos unidos com nossos irmãos, estarmos confraternizando, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Isso é muito importante, sim. Mas hoje em dia não é necessário nem mais um templo específico, um templo de pedras, um templo feito por mãos humanas, um templo, igrejas. Não é mais nem necessário isso, apesar de ser importante. Mas é muito importante, sim, a gente continuar visitando templos, congregando em templos, em igrejas. Isso é importante por esse motivo que eu estou mencionando. Para estarmos unidos com outros irmãos em adoração, em louvor ao Senhor. Mas hoje o templo do Senhor somos nós. O Espírito Santo do Eterno habita dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito de Deus. Nós somos a morada do Eterno. Através de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós buscamos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício e Ele se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em cada um de nós. E a partir desse momento, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então Ele habita em nós, então nós o adoramos em espírito e em verdade, porque Ele está dentro de cada um de nós. Mas nunca deixando também de congregar em templos, né, em denominações, em prédios, né, religiosos. É importante também. Claro, não vou dizer que não é, porque é importante sim, para que você esteja em união também com outros irmãos, adorando ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Adonai Elohim, o nosso Deus, o Eterno Salvador. Amém? Deus abençoe.